Boa noite a todos, envolvidos nesta paz que vem desses amigos espirituais. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esses dias de festas que se aproximam. Nós vamos ver um pouquinho de como tudo começou e a visão espírita a respeito do carnaval. Sempre é bom nós termos uma visão daquela doutrina que para nós é boa, que se nós escolhemos estar nesta casa é porque ela nos dá algumas respostas. Antigamente, lá bem atrás na história da humanidade, sempre que acabava uma guerra, os guerreiros festejavam as suas vitórias comemorando com uma grande folia, com uma grande festa. Na Grécia clássica, em reverência ao deus Dionísio, lembrando sempre que tanto a Grécia, os antigos povos, eles eram politeístas, eles adoravam mais de um deus. A única religião que tinha a crença num único Deus eram os judeus, e os demais povos adoravam vários deuses. Então, assim como na Grécia, em homenagem a esse deus Dionísio, eles faziam, sim, uma grande festa, e essa festa era chamada de Bacanália. Já na Roma dos Césares, também politeístas, essa festa era chamada Saturnália. E nesta ocasião, desta grande festa, que hoje nós denominamos carnaval, era sacrificada uma vida humana. Era escolhida uma pessoa, e de preferência muito bonita, uma jovem, e era sacrificada em homenagem aos deuses, né? Mas é na Idade Média que a festividade adquiriu o conceito que hoje se apresenta. E de uma vez por ano seja lícito enlouquecer, em homenagem aos falsos deuses do vinho e das orgias, dos desvarios e dos excessos em suma. E se nós analisarmos hoje, na nossa sociedade, como se realiza esta festa, nós vamos ver que neste ano, por exemplo, serão 5 dias, né, de loucura total, em que a carne nada vale, como eles falam, né? Aonde surge o afloramento das paixões, os instintos, se sobressai a própria razão. Observa-se então, durante todo esse período, folhões que se afadigam por longos meses, desde a confecção das suas fantasias, tudo para viver uma psicosfera de ilusão. Perseguem vitórias vazias que esperam alcançar nestes dias. Diversos se mostram exaustos, física e emocionalmente. Alguns recorrem a fortes estimulantes para o instante definitivo do desfile. Consomem tempo e dinheiro, que poderia ser aplicado para a manutenção da vida, para a educação, para a própria segurança, que hoje tão precária é no nosso meio. E é tão precário os recursos financeiros que em algumas cidades aboliram a festa do carnaval neste ano por não terem recursos, porque o bom senso predominou e a aplicação daquele dinheiro vai ser utilizado nas coisas fundamentais como saúde, principalmente, sem levar em conta nas questões morais que precisam ser analisadas. O carnaval não precisaria ser rejeitado simplesmente, mas vivenciado com o mínimo de responsabilidade e de bom senso. Aquilo que não é bom para os outros momentos da nossa vida não pode ser positivo para os 5 dias ou 3 dias de loucura.
Deve-se indubitavelmente procurar alegria, sim, mas as manifestações de alegria, elas precisam estar fundamentadas na verdadeira felicidade, no bom senso, aquilo que pode gerar felicidade depois, e não só nesses momentos de loucura, porque o que nós vemos é que após essa festa, esses dias de loucura, nós deixa um rastro de muitas coisas negativas no meio da sociedade. A doutrina espírita, ela vem favorecer o entendimento das condições, a finalidade da vida, o porquê nós estamos aqui. Qual é o nosso objetivo nesta reencarnação e em tantas outras que já tivemos? O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos buscar para essa felicidade verdadeira que todos nós queremos, e não uma felicidade falsa, onde as ilusões estão constantemente nos cercando e fazendo com que escolhemos erradamente a busca dessa felicidade. Jesus nos trouxe a grande mensagem, a fórmula, como nós devemos nos conduzir. E quando ele diz que nós não devemos fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que os outros nos fizessem, cabe muito bem essa citação para esses dias de loucura. E André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele vem nos dizer que é bom nós examinarmos que forma é essa nossa alegria, para que esta alegria que hoje estamos sentindo seja a alegria do amanhã e não a tristeza. Esse velho argumento que muito se ouve, que a carne é fraca, é repetido por inúmeras pessoas nos dias de folia, tentando explicar o inexplicável, porque a carne não é fraca. Ela não pensa, ela não decide. A carne não pensa e também não decide. Não é ela que vai fazer com que nós tomemos atitudes, mas sim o espírito. O espírito, sim, que é imperfeito e se deixa arrastar por suas más tendências, por suas paixões, por seus apegos ainda ao primitivismo. Então não é a carne que é fraca, mas nós, como espíritos que somos ainda, é que fazemos com que tudo aconteça de uma forma que depois a gente se arrepende. Carnaval, segundo Divaldo Pereira Franco, que psicografou, tendo como espírito Manuel Filomeno de Miranda, nesta obra Entre Dois Mundos, e numa outra obra, chamada Nas Fronteiras da Loucura, da qual a nossa exposição hoje está fundamentada, ele vem nos dizer que carnaval é uma guerra psíquica, sim, onde tantos no mundo espiritual aproveitam para instaurar processos obsessivos que poderão se arrastar por muitos e muitos anos. Porque nós deixamos brechas abertas por conta de alguns dias de folia. Se nós pudéssemos, Bezerra de Menezes, nesta obra, ele vem nos relatar, se nós pudéssemos enxergar nesses dias de loucura, ele chama, é essa expressão que ele usa, de loucura, nós veríamos que ao número de desencarnados, ainda desencarnados que habitam as regiões mais inferiores, muitas vezes é bem maior do que os próprios encarnados que seguem o trio elétrico, que passam nos desfiles e que vão para essas festanças. A gente não para pensar nisso, né? A gente acha que tudo está certo, que temos o direito de usufruir desta festa e esquecemos que da forma que nós estamos fazendo, que a nossa sociedade está fazendo essas festas, nós estamos atraindo sim esses espíritos ainda muito apegados à área da sexualidade,
a área das drogas, do álcool, induzindo muitas vezes até aquelas pessoas que não gostam muito de beber, mas induzindo-os a beber ou a usar mais drogas. E o resultado de tudo isso, dessas festas, o que nós vamos encontrar depois? Um número maior de doenças que se instala, como a AIDS, porque há um desregramento do comportamento, e naquele momento de loucura não se pensa em se proteger. Então o número de aidéticos aumenta sempre depois das festas de carnaval, isso já é pesquisa já comprovada. Quebras financeiras, que demoram-se às vezes um ano a mais para equilibrar as condições financeiras da família. Homicídios, suicídios alucinados, infarto pela exaustão das forças, desencarnações por abuso de droga, e que isso muitas vezes não sai nos jornais, não sai na mídia. E nessa época é a época de maior índice de crimes praticados, maior índice de acidentes, porque as criaturas bebendo dirigem e provocam acidentes, muitas vezes levando outros à morte. Também um grande número de estupros, de crianças abandonadas, separações, adultérios, bebedeiras, aonde o bom senso é esquecido, gerando atitudes que em sã consciência não fariam. Ainda a gravidez indesejada, que depois vai resultar muitas vezes em um outro crime, que é o aborto. Uso de drogas, e basta ver, né, se a gente prestar um pouco de atenção, agora há poucos dias, já em preparação a toda essa festa, a quantidade de drogas que a polícia está apreendendo, e aonde iam ser consumidas em maior número? Nas festas, né? Tudo isto decorre nessa busca, essa busca desenfreada por momentos de alegria, que muitas vezes são momentos de alegrias falsos, aonde está presente a orgia, a depravação, estimulando-se para o uso do álcool, comportamento fora dos padrões normais. Divaldo Pereira, na obra Nas Fronteiras da Loucura, quando ele vai abordar as questões dos processos obsessivos, e ele relata nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, aonde uma equipe sobre a direção de Bezerra de Menezes vem no Carnaval do Rio de Janeiro em socorro e tentando aliviar um pouco aquela psicosfera terrível que se forma sobre toda aquela população, e tentando ajudar para que não haja tantos desencarnes de jovens, de praticamente crianças que recém estão começando, mas que através do uso da droga e do próprio álcool muitas vezes leva à desencarnação, aonde esses espíritos inferiores estão à espera, à espreita, para também os massacrar depois de desencarnados. Então o trabalho dessas equipes espirituais nesses dias de festa é enorme. E é por isso que eles pedem para que as casas espíritas fiquem com suas portas abertas para acolher, para ajudar nesse processo. Porque há uma verdadeira loucura, e nós não enxergamos a loucura dos encarnados, e não enxergamos aqueles desencarnados que vêm incentivar os encarnados para se perderem, para se conduzirem contrário às leis de Deus, para ter alguns momentos de uma felicidade falsa. Esses momentos onde os desconcertos emocionais, os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira
massa perturbadora na sociedade terrestre, porque é essa legião de espíritos infelizes e ociosos, porque eles não têm o que fazer no mundo espiritual a não ser buscar saciar os seus instintos. Então eles vêm e se aproximam daqueles que estão se festejando, induzindo-os a ter um comportamento equivocado, que na vida normal não teriam. Mas embalados pela droga, pelo álcool e naquela questão de que a carne é fraca, onde tudo é possível, tudo pode acontecer, esquecendo-se que depois terão dias de sofrimento, de angústia, de reparação. Então, buscar estarmos atentos, buscar, não se proíbe. A doutrina não proíbe que se participe de festa, mas que se tenha um comportamento adequado, sem depois nos arrependermos, né? A André Luiz, inclusive, ainda nesse mesmo livro Conduta Espírita, pela condição de como nós somos ainda catalogados como espíritos imperfeitos, ele é mais severo ainda. Ele diz que é afastar-se destas festas lamentáveis. Afastar-se destas festas, como o carnaval, ele diz. Porque os excessos estão ali acontecendo. E muitas vezes nós nos tornamos invigilantes. E nos tornando invigilantes, nós nos deixamos levar por atitudes que depois vão gerar lágrimas e sofrimento. Quando Bezerra de Menezes vem nos dizer o carnaval, né, a palavra carnaval, é a carne nada vale. É a expressão, né, a carne nada vale. E ele vem nos dizer que essa festa ainda guarda os vestígios da barbárie, do primitivismo que ainda reina entre nós encarnados, marcado pelas paixões e pelos prazeres violentos. Mas como o nosso imperativo maior é a lei de evolução, um dia ela não fará mais parte da nossa convivência na Terra. Um dia ela deixará de existir. Essas manifestações ruidosas que marcam nosso estágio de inferioridade, elas vão desaparecer da face da Terra. E em lugar das mesmas, então, vai predominar a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real, com o homem despertando para a beleza, a arte, sem agressão e sem promiscuidade. Então, há esperança, né? A gente sempre tem que ter esperança, porque às vezes a gente para pensar, meu Deus, quando a gente vê nas novelas, vê na mídia, a gente diz, meu Deus, esse mundo está perdido, parece que quando vai haver uma mudança? Vai haver sim, há esperança, porque nós estamos inseridos na lei de progresso. E o nosso caminho é caminhar na busca da nossa evolução espiritual e, sobretudo, moral. E aos poucos nós vamos nos conduzindo neste caminho. E nós vivemos uma época muito importante, aonde, para que haja essa mudança nos próximos anos, 100, sei lá, 200, ninguém sabe o período certo, está vindo espíritos muito evoluídos para nos ajudar nessa transformação moral, para incutir nas grandes massas reencarnadas os reais valores da moralidade e da espiritualidade. E há um apelo ainda que Emmanuel nos faz para nós, pais, futuros pais, aqueles que ainda estão sob a nossa proteção. Ele nos diz, não se permita poluir a mente dos filhos, preservar os nossos filhos dessa ilusão passageira. E você que é pai e mãe, atentos à nobre tarefa de educar os seus rebentos,
envolva-os com seu amor, a sua assistência, para que eles amadureçam assim e a harmonia atinja mais rapidamente os arraiais do mundo, transformando as paixões inferiores em prazer renovadores são. Então, essas crianças que hoje são nossos filhos ou nossos netos, também já vêm com essa incumbência de também ajudar para que haja uma mudança na nossa sociedade. Então, que nós possamos refletir nesses próximos dias, onde muitos tiram para descansar realmente, para fugir da bagunça, para buscar um pouco de descanso. Outros buscam as festas, mas vamos usar o bom senso, não vamos nos deixar envolver por aquilo que está ao nosso derredor. Vamos ter uma conduta que amanhã, que depois de passar desses momentos, nós não venhamos a nos arrepender. Não venhamos a buscar recursos que vão nos dar muitas lágrimas e até muitas vezes, como Bezerra de Menezes nos alerta, processos obsessivos que vão levar até uma existência para serem radicados da nossa vida. É muito sério. Nós hoje, nas casas espíritas, o número de envolvimentos com espiritualidade inferior é muito grande. É muito grande. Basta quem vem no apoio vibratório nesta casa e nas outras casas que tem a quantidade de pessoas que sofrem essa influência negativa. E muitas vezes essas pessoas, muitas vezes não, a maioria das vezes essas pessoas têm uma conduta, procuram se conduzir muito bem na vida. Só que como nós trazemos, né, nos nossos arquivos as marcas daquilo que a gente fez de mal, e de alguma forma hoje muitas vezes nós não conseguimos 24 horas por dia estar vibrando um padrão vibratório positivo, eles têm como chegar até nós e nos deixar envolver nessas festas de carnaval por essa loucura que gera na nossa sociedade. Nós vamos estar dando razão para que eles se aproximem de nós e muitas vezes nos levem a sérios sofrimentos. Então estejamos vigilantes. Quando Jesus disse orai e vigiai, é para todos os momentos esse orai e vigiai, e principalmente para esses momentos onde a gente muitas vezes se deixa conduzir pela balbúria, por aquilo que está ali satisfazendo somente aos instintos. Vamos prestar mais atenção, porque mais vale nos isentarmos muitas vezes desse comprometimento de alguns dias do que passarmos uma existência toda depois sofrendo. Então o convite é para que a gente use de bom senso, use a razão. Vamos sim, quem gosta de carnaval não tem mal nenhum, vamos se divertir, mas sem o uso dessas drogas, desse álcool que faz perder a noção da dignidade muitas vezes. Vamos procurar não dar vazão a esses instintos que muitas vezes ainda estão adormecidos e que espera por esse momento para ser jogado fora. Vamos estar vigilantes, como disse Jesus, orai e vigiai. Esse é o convite que nós tínhamos nesta noite, para que a gente pensasse um pouquinho nesses dias que nos esperam. A doutrina não proíbe nada, ela só nos alerta das consequências do mau uso do nosso livre-arbítrio. E nesse alerta nós precisamos estar atentos e vigilantes. E por isso nós rogamos a Jesus para que nos dê força, para que aquelas conquistas da moralidade que nós já conseguimos, que se mantenham firmes, para que nós não deixamos que ainda os instintos que estão ainda muito fortes em nós sobrepõem-se a essas conquistas da moralidade, fazendo com que a gente venha se arrepender mais adiante. Que possamos ter, nesses dias, um estado de vigilância, atento, e como diz Divaldo numa palestra que ele fez agora, sábado à noite, na Mansão do Caminho,
aonde eles começam a abertura, porque nesses dias de carnaval eles se mantêm como se fosse um retiro. Os espíritas se reúnem para estudar, tem também no Rio de Janeiro, os espíritas se reúnem para passar esses 5 dias de estudo, de meditação e de busca da espiritualidade. Então, o que ele nos diz? Quem vai para as festas, vá, se divirtam, mas tenha um comportamento adequado com as leis de Deus. Não deixe extravasar aquilo que está lá, que possa nos comprometer mais adiante. Mas tire um pouco desse tempo, não deixe esse tempo só para a festa, tire algumas horas para uma reflexão, uma meditação, para preces. Não se deixe envolver somente para as festas, dormir, repor as energias através do sono e da alimentação para depois ir participar novamente da festa. Mas tenha momentos de meditação, tenha momentos de oração para se manter num equilíbrio emocional e moral. Esse apelo que ele fez nessa palestra de sábado à noite na Mansão do Caminho. Então que fique também esse recado para todos nós, para estarmos atentos e assim podermos ser felizes de verdade. Muito obrigada a todos e que a paz de Jesus esteja conosco.